Conservantes e antioxidantes. Usar ou não usar? Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mão Simu. Peraí, como que é essa frase mesmo? Olá, sejam bem-vindos ao canal Mão Simu. Olá, sejam bem-vindos ao canal Mão Simu, e se você gostar do vídeo de hoje, não se esqueça de ao final do vídeo deixar o seu like, compartilhar nas redes sociais e se inscrever no canal acionando o sininho, pois assim sempre que lançarmos um novo vídeo você fica sabendo. Deixe também seu comentário, se você está gostando, se você não está gostando do que a gente está colocando aqui no canal, e se você tiver alguma pergunta, assim que a gente puder, a gente responde. No máximo eu demoro uns 3 dias para responder as perguntas. Algumas pessoas me perguntam se eu uso conservante, se eu não uso conservante, se eu uso antioxidante, se eu não uso. Teve até um vídeo no começo, quando eu comecei a fazer os vídeos aqui, eu realmente não sabia muito bem a diferença e tal, mas com o tempo a gente vai pesquisando e vai aprendendo. Eu evito ao máximo usar antioxidantes ou conservantes. Eu já vou mais ou menos dar uma diferença, eu não vou falar muito tecnicamente o que é um, o que é outro, eu vou dar uma noção geral e para que quem quiser aprender mais e tal, tem aí na internet um vasto material para você pesquisar e compreender mais a fundo. Eu evito ao máximo porque eu tento, a qualquer fórmula que eu faço, eu tento fazer com que ela fique o mais natural possível, o mais simples possível, e quando eu passo aqui no canal, eu sempre imagino a pessoa que está lá do outro lado, a pessoa que está começando, como eu também estava começando lá há 4 anos atrás, mais ou menos, e que eu não encontrava muito, tudo que eu encontrava, a maioria dos vídeos que eu encontrava, ou fórmulas na internet e tal, eram fórmulas um pouco complicadas e tal, não tinham essa simplicidade, esse vasto material que até você encontra hoje em dia, né, com fórmulas mais simplificadas. Então eu tento passar para aquela pessoa, porque se você coloca muitos ingredientes complicados, ingredientes que embora eles sejam até aceitos como Eco7, né, sejam certificados, sejam considerados ecológicos, sejam considerados biodegradáveis e tal, mas como eles às vezes têm alguma industrialização no processo deles, então se a pessoa olha aquele tipo de ingrediente, muitas vezes a pessoa desanima, era isso que acontecia comigo. Então eu tento ao máximo simplificar, e também no meu dia a dia eu tento, o que eu puder tornar minha vida minimalista, eu faço. Então, antioxidantes e conservantes para mim é uma última alternativa. Por exemplo, eu fiz shampoo, né? Agora, recém lancei um vídeo sobre esse shampoo, foi um shampoo de cenoura. Eu usei cenoura fresca. Aí o que eu fiz para não ter que usar um conservante no sabonete ou champonete, né? Esse aqui pode ser tanto shampoo como sabonete. Eu acrescentei a cenoura no traço, o leite de coco, usei leite de coco também, joguei no traço, porque daí é incorporado ali na saponificação, né? A soda atinge uma alta temperatura e a partir daí algumas pessoas diriam assim, né? Mesmo assim, o ideal é que se use um conservante. Na indústria se usa um conservante, mas o prazo de validade de qualquer sabonete que eu faço para uso pessoal ou quando eu dou de presente para alguém, enfim, eu sempre coloco como 6 meses. Eu sempre me preocupo muito, sim, com a validade de qualquer um dos produtos que eu uso. Então, por exemplo, o meu óleo de oliva vai vencer lá em 2023. Então, ele tem assim, um longo período na prateleira de qualquer coisa que eu fizer. Óleo de coco, mesma coisa. A maioria dos óleos que eu uso, eu tento, ou manteigas, manteigas às vezes é mais difícil, elas às vezes vêm com 1 ano, 1 ano e meio. Enfim, por isso que eu já coloco meio que como uma tabela como 6 meses. Mas geralmente as manteigas, óleos e tal, além desses 6 meses, elas vão ter mais 1 ano à frente, pelo menos, ou 6 meses, 1 ano à frente, quando vencer o meu sabonete. Então é a segurança que eu tenho, é a qualidade e a validade dos produtos que eu uso. Nos Estados Unidos, por exemplo, a escola de saboaria, né, dos Estados Unidos, as saboeiras americanas, elas
evitam ao máximo, a maioria delas não usa nenhum tipo de conservante ou antioxidante, porque elas têm a seguinte filosofia: um sabonete bem saponificado não precisa nem de antioxidante nem conservante. Os antioxidantes, quando que eu posso usar? Antioxidantes aqui no Brasil, geralmente nós usamos a vitamina E, que é um antioxidante natural, e o óleo resina de alecrim, é o famoso ORA. Quando que você precisa usar um antioxidante? Geralmente você usa antioxidantes para gorduras, né? Então, às vezes até uma gordura pode oxidar, mas ela ainda tá boa para uso e tal, mas fica aquela coisa meio assim num sabonete, por exemplo, fica com um aspecto rançoso, um cheiro estranho e tal. Dizem, eu nunca usei, mas os meus nunca aconteceu isso, mas dizem que você pode até usar tal. Eu acho que ficaria meio receosa de usar algo assim que tenha passado por esse processo, tenha oxidado. Mas dizem até que se pode, porém tem aquele aspecto e o cheiro estranho. Então, quando você usa o antioxidante, você usa para gorduras e óleos e tal, né? Esses podem vir a oxidar. Já os conservantes, né, eles são mais industrializados, porém existem alguns que são aceitos pela saboaria natural, pela cosmética natural e tal. Quando que você usa? Geralmente em qualquer coisa que você vai usar a água. Então eu limito o uso do conservante, né? Eu como os primeiros vídeos que eu assistia eram ou do Canadá ou dos Estados Unidos e tal, e lá as saboeiras elas têm, eu sempre estou participando de fóruns e tal, né? De saboaria. E elas, quando levanta a questão de uso de conservante ou antioxidante, algumas realmente tomam aquilo como ofensa, porque elas dizem assim, que um sabonete bem saponificado, né, ou um shampoo sólido, feito pelo processo de saponificação, bem saponificado, não necessita nem conservante então muito menos, quanto mais um antioxidante. Por causa disso eu não uso, eu meio que me baseio nelas, eu não uso, evito ao máximo. E o conservante, quando que eu vou usar? Quando eu usar muita água, né? Por exemplo, um shampoo sólido, ele não tem água, né? Ele foi feito tal, claro que se eu jogasse, por exemplo, esse aqui eu fiz com cenoura. Se eu jogasse esse purê de cenoura, eu fiz depois um purê de cenoura e tal, né? Tem um vídeo no canal, é o champonete de cenoura com laranja. Né? Se eu jogasse esse purê de cenoura que eu fiz lá para o final como aditivo, depois do processo de saponificação já estar pronto, então aí sim necessitaria um conservante, não é nem antioxidante, sim um conservante, porque é uma matéria que ela tá ali fresca, eu não fiz com uma cenoura, um pó de cenoura, né, que foi desidratado, que foi retirado toda a água, não. A cenoura tem mais ou menos 90% dela é água. E o que compromete um produto, geralmente, é a água contida naquele produto. Seja água destilada, não importa, se for água destilada, se for água da torneira, se for água filtrada, ou se for a água de um alimento. Ela é o que compromete o produto. Mas nesse caso, eu joguei no traço, então já para não ter esse tipo de problema. Se eu quisesse colocar no final como aditivo, eu teria que colocar em pó, assim como eu faço com argila, com carvão e tal. Então, algumas pessoas sempre me perguntam, você não usa e tal? Eu evito ao máximo. Nos Sindets, por exemplo, quando eu faço os Sindets, que são aqueles shampoos que você faz ali com o SCI ou com algum outro tensoativo e tal. Por que eu uso ali o conservante e inclusive até o antioxidante? Porque o meio daquele tipo específico de shampoo não é alcalino. Então ele vai estar ali em contato com o quê? Embora sólido, ele vai estar constantemente em contato com a água. Vai ser diferente desse que é alcalino. Ele tem um pH baixo, o pH dele, geralmente o que eu faço fica em torno de 5.2, 5.3, 5.4. Então é um pH ácido que pode atrair sim bactérias sobre o produto. Então eu vou estar ali com aquele produto na saboneteira, vai estar em contato com a água, aquela água vai produzir bactéria, a bactéria vai para o meu cabelo, vai para o meu corpo, e isso não é interessante. Ao invés de limpar, eu vou estar até me contaminando com alguma bactéria. Então nesse caso sim, vou fazer algum líquido e tal. Uma coisa é eu fazer um spray de vinagre para colocar no cabelo, né? Não precisa eu colocar ali um conservante para isso, eu troco a cada 15 dias, troco a cada semana e tal. Mas se eu quiser fazer algum tipo de spray para colocar no cabelo,
a maior parte daquele spray vai água destilada, ou vai algum outro líquido e tal, que eu queira que dure ali por um mês ou mais. Sim, ali eu vou ter que colocar um conservante. Então, nesse caso eu vou usar. Mas se vocês observarem aqui no canal, eu evito ao máximo para que justamente as fórmulas fiquem o mais simples possível. Eu espero que tenha ajudado, que esse vídeo tenha sido útil e tenha esclarecido. Qualquer pergunta é só deixar nos comentários que assim que eu puder eu respondo.